Filho de Odete, como é que você tá, meu filho? Tudo bem, Tony Cadê tua mãe? Tá em Londrina? Tá aqui. Ah, tá aqui, voltou. A gente vai agora no final do mês pra Londrina. É formatura da minha irmã. Opa, ela vai ser jornalista? Não, fisioterapeuta. Oh, Já que é, né? chique. Já é porque já se formou. Ela só tá agora... Só aquela cerimônia de formatura, né? Tá certo. Ainda bem, né? 2 pessoas na família jornalistas... Não dava certo. Alguém tem que ganhar dinheiro. Vai ser a minha irmã. Seguinte, meu querido. Eu pedi o hino do Atlético, você é testemunha. O Bezerra esqueceu. Teve no comecinho. Teve? Eu não ouvi. Sendo seu valor, a camisa rubro-negra. Tá bom, obrigado. Daqui a pouco a gente vai falar do Atlético. E agora nós vamos falar do Rio Branco, né, Pierre? Cadê o hino do Rio Branco? Cadê o hino do Rio Branco? Cadê o hino do Coxa? Nem tem. Melhor não, né? Uma vez, você já sabe, hein? Uma vez eu pedi, já falei aqui, o Rafael fez uma reportagem, não sei do que, lá do Curitiba, e eu pedi que ele cantasse o hino, e ele falou, core, 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 é cori, 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 Coritiba. São 2 hinos, o Coxa é tão bom que tem 2 hinos. O Vitória também tem 2 hinos. É. O Vitória tem um hino oficial e tem um hino que virou meio que musiquinha, meio estilo axé, que é o mais conhecido, né, no Brasil, fora Camila da disse Bahia. assim, que tal vocês falarem das notícias? Pois é, né? Vamos falar de notícia. Deixa de hino, deixa de papo lá, porque ontem foi um dia importante para o Rio Branco. Afinal de contas, a diretoria do Rio Branco, o Conselho Gestor do Leão da Estradinha realizou uma coletiva de imprensa para falar do trabalho realizado pelo Leão da Estradinha no Campeonato Paranaense deste ano, além, é claro, de prestar contas à torcida. Acompanhe na reportagem. As instalações do Hotel Camboa, em Paranaguá, foi o local selecionado para que o conselho gestor do time Rio Branco pudesse expor diversos assuntos e responder dúvidas à imprensa sobre os últimos fatos que envolveram o time e movimentaram as opiniões. A coletiva já iniciou com a despedida do professor Luso e os agradecimentos aos patrocinadores e apoiadores, que, segundo as palavras de Nelo Morlotti, presidente do conselho, o clube só teve um resultado evolutivo graças a essas uniões e parcerias. Fomos à semifinal, fizemos um campeonato digno da nossa camisa, mas podemos mais, precisamos avançar. Dissemos aqui que o Rio Branco precisa se reinventar institucionalmente. Precisamos resgatar valores e dar ao Rio Branco um planejamento diferente para 2020, 2021, resgatarmos as categorias de base, pagarmos credores. Então, o Rio Branco precisa se reencontrar enquanto instituição. Um destaque que Nelo e os demais integrantes do conselho fizeram questão de realçar foi que o Rio Branco encerrou as atividades no campeonato com os jogadores e fornecedores com os pagamentos em dia. Mesmo com as dificuldades financeiras que o clube ainda enfrenta e as diversas acusações de desvio de dinheiro, esta palavra foi mantida. Será que eu preciso explicar? Será que eu preciso explicar essa questão? Doutor Henrique, o senhor estava junto. Quem sabe o senhor responde. Yes, nós somos em 3 pessoas no banco. O seu Almir, que é o presidente do Conselho Fiscal, e o seu Schneider, que ele é o administrador. Para a retirada do banco, essas 3 pessoas têm que assinar. O presidente do Conselho Administrativo, o presidente administrativo, o presidente do Conselho Fiscal e o presidente do Conselho Deliberativo. Foi feito esse saque de R$12.500 mesmo de fato e foi repassado ao Leandro. E ele assina, ele tem poderes para receber esse dinheiro, a gente só tem que prestar essa conta para ele. Então, a indagação é essa, o questionamento tem que ser feito para ele, na verdade. Mesmo com todas as explicações dadas, ainda há muitos questionamentos que deverão ser respondidos, porém só com o passar do tempo. Entre eles, um que aflige muito toda a torcida do Rio Branco é a escolha do novo presidente que ocupará o cargo. Sobre a presidência, a criação dos conselhos e outros assuntos que dizem respeito ao futuro do time, Nelo deixou bem claro que a intenção é que no máximo
máximo em 15 dias, seja feita uma convocação de assembleia com a participação de todos os envolvidos com o Rio Branco, incluindo a torcida, para que entrem em um consenso sobre o que seria melhor para o time. Convocar essa reunião, tentar entender administrativamente quem é que manda no Rio Branco. É uma salada, gente. Nós temos uma assembleia que não se sabe se ela é legítima. Temos um conselho que não se sabe se é legítimo. Esse conselho deu a mim poderes de ser gestor, mas me acusa pela imprensa e ao mesmo tempo não me retira poderes. Então, será que há legitimidade nisso? Não é uma verdadeira salada, Elísio. Nós precisamos entender isso. Por isso eu estou convocando ainda no âmbito dos meus poderes, uma ampla reunião de um grande conselho que envolva o Conselho Nato, dos ex-presidentes, dos bons paranaguaras, associados, antigos ou novos, em dia ou não, para que a gente possa fazer esse debate. Em relação aos jogadores de base do Rio Branco e o pensamento na Série D, o Conselho Gestor acredita que deve se focar sim no Sub-17 e Sub-19 do Rio Branco, além de manter a folha de pagamento em dia, que devem ser o grande bom para que o time mantenha ou melhore os resultados. E digo aqui de peito aberto, não estou aqui fazendo campanha, não sou candidato a presidente do Rio Branco, eu sou candidato a dar ao Rio Branco a melhor condição no quesito esportivo, resgate da categoria de base, pagar dívidas e ser muito responsável com a instituição que tem 105 anos. O Rio Branco está em 7º lugar na classificação geral. Em 11 jogos, o time teve 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. O adeus ao campeonato foi contra o Atlético Paranaense por 3-0 na Arena da Baixada no último sábado. Bom, alguns assuntos importantes que precisam ainda ser resolvidos. Tem eleição em setembro, né, Pierre? É o pleito eleitoral no Rio Branco, resta saber quem vai ser candidato. Nelo Morlotti, a princípio, não se coloca como candidato, mas eu acredito que talvez até o final do ano ele possa mudar de ideia. E é delicado o momento atual do Rio Branco, né? Administrativamente falando, o imbróglio envolvendo essa diretoria do Leão da Estradinha é delicado, é uma situação que pode expor bastante o clube, já está expondo, né? Mas pode ainda ser pior. É preciso abordar aí vários pontos, Tony. O primeiro deles, onde foi parar o dinheiro do saque de R$ 12.500? Tem que ter a prestação de contas desse dinheiro. Tem que ter a prestação de contas de todo o dinheiro que foi arrecadado pelo Leão da Estradinha ao longo de 2019, principalmente com a cota da TV. Porque senão eles não liberam dinheiro o ano que vem. Sim, então... Esse ano, né? Já pensando pro próximo campeonato, né? Então, é uma situação muito delicada e o Rio Branco só tem a perder com esse imbróglio. Eu acho que, na minha opinião, o que deveria acontecer... Antecipa a eleição no clube, já que está essa briga, já que está todo esse problema, já que tem essa situação envolvendo o conselho gestor e o presidente administrativo do clube, né, o institucional, antecipa a eleição. Se o institucional tem interesse em continuar sendo presidente, que é o Leandro Ribeiro, que ele concorra. Se o conselho gestor, o líder principal do conselho gestor, que é o Nelo Morlotti, tem interesse em continuar sendo presidente, que ele concorra na eleição, que abra o clube para os torcedores votarem, para decidirem quem deve comandar o Rio Branco. Eu acho que o principal, a gente está falando muito disso, a gente vive numa democracia no país, mas tem que viver numa democracia também nos clubes de futebol. E isso tem que acontecer da forma transparente e, na minha opinião, mais rápido possível no Leão da Estradinha. Então é preciso resolver esse imbróglio que já está consumindo muita energia, muito tempo pelas bandas do Rio Branco. Esse problema da prestação de contas, que todo ano tem, acaba dificultando a captação de recursos de investidores, de pessoas que queiram investir no Rio Branco, de patrocinadores, porque aí fica sempre aquela dúvida: esse dinheiro vai chegar nas mãos do Rio Branco, vai ser investido, vai ser para pagar as despesas, salário, comida, hospedagem, sei lá. O investidor, o empresário fica preocupado, porque já tivemos no ano passado também, você lembra, uma polêmica muito grande com pai de jogador, fazendo denúncias graves, enfim, sempre essa situação ronda o Rio Branco. Eu lamento muito, o trabalho foi feito e a afiliada da Rede Globo, a RPC,
as afiliadas que transmitem o futebol, elas são muito rigorosas, a mando próprio da Rede Globo de televisão. E eles estão certos. A prestação de contas tem que ser rigorosa, porque senão não se libera dinheiro para o campeonato do ano, o campeonato seguinte, que já os trabalhos começam a ser no final de ano, né? E sem o dinheiro da televisão você não monta time. E isso tem que ser feito com bastante cuidado para não faltar nenhum número, para não faltar nenhum tipo de prestação de contas. E assim, olha só, para fazer um retrato da situação do Rio Branco nos últimos anos, né? A gente passa muito tempo falando sobre falta de água no Rio Branco porque não pagaram água. Sobre escândalo de diretoria, né? Sobre presidente que vive em Paranaguá, isso gestão anterior, e que estava hospedado em um hotel aqui da cidade. E a gente tem que gastar energia e tempo para falar dessa situação, enquanto que todos esses esforços poderiam, na verdade, serem concentrados para montar um bom time e o Rio Branco parar de lutar contra o rebaixamento. Porque pelo 10º ano consecutivo, o Leão da Estradinha entrou em campo correndo o risco de ser rebaixado durante o Campeonato Paranaense. Então, fez uma campanha, principalmente no primeiro turno, muito aquém do desejado, apesar de, e eu tenho dito aqui ao longo dos programas, em algumas partidas o Rio Branco até teve uma boa atuação, principalmente contra o Toledo fora e contra o Maringá, o Rio Branco jogou bem, mas faltava detalhe. E aí a gente tem esse problema de estar sempre falando sobre esses escândalos e às vezes não falando tanto sobre futebol, que deveria ser o principal motivo da gente se encontrar aqui para poder falar sobre o Rio Branco. A gente lamenta, mas tudo isso causa um desgaste muito grande para a imagem.